página em branco aí, não tem? Glória a Deus. Glória a Deus. A revelação que o Senhor traz essa noite é essa página em branco, irmãos. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Então, glória a nós Deus. vamos ler com a Aleluia. ajuda Santo de tu Deus e a és, guia ó do Deus. Espírito Santo, essa página em branco, depois do livro do profeta Glória a Malaquias. Deus. Aleluia. Santo tu és. Como não está escrito nada, nós vamos Glória ficar a olhando Deus. para ela um minuto, Aleluia. tá bom? Santo tu és. Vamos ler em nome do Glória Senhor a Deus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Bendito tu és, Senhor amado. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo tu és. Glória a Deus, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito tu és, ó Deus. Querida e santa Glória a Deus, Irmandade, aleluia, santo tu és. esta é a palavra que o Senhor nos envia essa noite. Glória a Deus, aleluia, Por santo sua tu bondade e és. infinita misericórdia, nos ajuntou aqui dentro. Glória a Deus, santo tu Glória a és, Senhor. Deus. E a verdade é que esse dia já estava marcado por Deus. Glória a Deus, aleluia, santo Glória a tu és, Deus. Senhor. Glorioso tu és, Senhor amado. Então, bendito antes de tu nós és, ouvirmos Senhor. o que Deus tem para falar conosco, não fica questionando, perguntando, olhando feio, querendo entender. Só entra na comunhão. Só. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória Se a alguém Deus. perguntar qual foi a palavra, foi Malaquias 4, tá bom? E mais um pouquinho. 4, 6 versos e mais um pouquinho. Pronto. Glória a Deus, santo tu Só és. entra na comunhão. Você vai entender o que Deus quer fazer Glória a entre Deus, nós. aleluia, santo tu és, Senhor. Glória ao teu nome, ó Deus. Eu vejo teu servo, ó Deus. A obra que Deus fez Tu és, Senhor. a favor da humanidade não se resume à instituição chamada Congregação Cristã no Brasil. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, A obra aleluia. que o Senhor começou a favor dos homens começou lá no Jardim do Éden. Glória a Deus, aleluia. E a grande obra que Deus fez e faz só vai terminar no dia que todo este povo for glorificado e entrar no céu. Glória a Deus, aleluia, santo tu és. A obra de Deus começou no Jardim do Éden e vai terminar lá no céu. Glória a Deus, aleluia, santo E é evidente que no meio do caminho passaram-se por várias etapas. Agora nós somos conhecedores. Santo tu és, Senhor. E é evidente que a Congregação Cristã no Brasil é sim Glória a Deus, uma das componentes da grande obra que Deus tem a respeito do homem na face da terra. Aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, santo Deus tu tendo és, feito o homem à sua imagem e semelhança, glória a Deus, bendito tu és, Senhor. foi descoberto da pior maneira Glória a Deus. que essa matéria chamada homem não Glória tem a Deus. força para vencer o mal. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Foi descoberto da pior Santo maneira tu és, Senhor. que o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Santo tu és, ó Deus.
decorrer da história, no discurso da história da humanidade, Santo tu és. nós fomos descobrindo por aquilo que nós lemos que nós somos frágeis humanos. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. E que existe alguém, Santo tu és, o inimigo das nossas almas, que ele é invejoso. Senhor, glória a Deus, aleluia. Ele veio para matar, roubar e destruir. Santo tu és, Senhor. Glória Ele a tem Deus. inveja do ser chamado homem, por mais simples que nós somos, por mais mortais que nós sejamos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Por mais que carregamos sobre nós o peso da vida, Glórias a Deus, Santo tu és, Senhor. e ainda que o homem interior se renova e o homem exterior se corrompe dia após dia, não é com a mentira, mas com as enfermidades, com as dificuldades. Aleluia. E a cada dia que nós vivemos, é um dia mais vivido Glória a Deus. e um dia menos a se viver. Glória a Deus. Porque o destino do homem é tornar a sua eterna morada. Santo tu és, O pó tornará o pó, e o Espírito tornará Deus que o deu. Santo tu és, Senhor. Glória a Glória ao Deus, Senhor. aleluia. Glória a Deus. E no percurso da humanidade, santo é Glória a o Deus, Senhor. aleluia, Santo tu és, Aleluia. Senhor. Mesmo o inimigo também sabendo Glória a Deus, que nós somos aleluia, frágeis, Santo tu és, bastante, irmãos, bastante comunhão. Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando de gritar, Santo pular. tu és, ó Deus. Preste atenção na paz, esteja junto comigo, me ajuda aqui na comunhão. Não se perca, preste atenção. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tu és, ó Deus. Mesmo nós não carregando aquelas grandezas que o próprio anjo caído carregava, cheio de sabedoria, aleluia, cheio de pedras preciosas, andava sobre as pedras afogueadas, e a sua aparência, como de algumas pedras, agora é relatado. Aleluia. E se comparasse a grandeza da formosura dele com a nossa aparência, a dele dá de 10.000 a 0 em nós. Dava, né? Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. Porque existe o mundo material que nós vivemos e existe o mundo espiritual que nos rodeia. Glória a Deus. E o grande problema é que às vezes nós queremos entender com a força da razão carnal aquilo que é espiritual e nunca vamos conseguir entender com a capacidade da inteligência o universo espiritual que nos rodeia. E não foi à toa que o irmão apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, aleluia, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, tudo aquilo que nós vemos a olho nu, simplesmente é uma ponta do iceberg daquilo que acontece na vida espiritual. Sou eu que estou dizendo, não está escrito. Que as coisas materiais são sombras das espirituais. Não está escrito que as espirituais são sombra das materiais. Nós temos aqui a luz. Nós temos um objeto que, se eu pôr debaixo dessa luz, vai fazer sombra lá embaixo. Todos concordam? Aleluia. Então as coisas materiais que nós vemos são sombras das espirituais. Não é o contrário. Então tudo que acontece nesse plano terrestre, aleluia, é consequência de uma eterna luta entre o bem e o mal. Glória ao Senhor. Está acompanhando a palavra? Glória a Deus. E alguns procuram tentar entender por que fulano faz isso, por que fez isso comigo, por que me tratou assim, por que de repente mudou, por que alguém falou alguma coisa, por que algo não deu certo, por que a humanidade cada vez mais se odiando, se matando. Aleluia. Glória a Deus. Cada dia que passa é inexplicável ao entendimento humano o que acontece no meio dos homens. Pai que mata filho, filho que mata pai. Glória ao nome do Senhor. Os poderosos numa sala com ar-condicionado e banquetes fartos, tomando decisões. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, nas trincheiras, homens perdendo vida e matando homens, pais de família. Glória, se você nem saber por que matam, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
E nesse instante que estamos aqui, o mal está se multiplicando aí fora. Quantos se entregando aos vícios, à prostituição. Aleluia, homens que julgam homens sem piedade, sem misericórdia, e poucos se importam, não estende a mão a quem precisa, e o mal devorando o mal. Glória ao nome do Senhor. E o que é triste às vezes perceber que a roda dos escarnecedores que se forma no meio da sociedade, ser escarnecedor, sabe o que é o ato de escarnecer? É descolar a carne dos ossos. Imagina a roda dos escarnecedores, aleluia, que vivem, glória a Deus, sendo usado pelo mal para escarnecer, glória, para matar, para destruir, aleluia. E a maldade na humanidade tem se multiplicado de tal forma que muitos às vezes querem pôr a culpa no diabo daquilo. Disso não é. O coração humano de muitos já se corromperam, glória ao nome do Senhor. E a maldade já se tornou uma componente natural da racionalidade humana. Alguns dormem maquinando mal e acordam maquinando mal, aleluia. E Deus assistindo tudo isso do trono da sua glória, bendito. E o que aperta o nosso coração, que infelizmente às vezes a roda dos escarnecedores se forma no meio dos homens e mulheres de Deus. Em vez de nós se juntar para melhor, para edificar, para louvar, para glorificar, para buscar, para adorar, para servir a Deus, para se render, para clamar do céu, infelizmente às vezes se forma entre nós a roda dos escarnecedores, e alguns ficam vendo alguém tropeçar, já torcendo para que caia. Alguém espera que alguém caia para ter o que conversar, aleluia. Às vezes nem fala, mas fica esperando para ter o que apontar, para ter assunto, aleluia. Em vez de nós usarmos de misericórdia, e é muito fácil nós condenarmos os que estão nas trevas, porque eles não conhecem a luz, só tem obra de trevas. Então é natural aceitar que quem está na treva não tem obra vinda da luz, mas é duro nós olharmos no espelho entre nós que somos chamados filhos de Deus, enxergar no meio desse povo alguém que age como quem não tem luz. Aleluia. Dói ou não dói? Já percebeu? Já sentiu? Glória ao nome do Senhor. Quando alguém se junta que não é para melhor, aleluia. E Deus observando tudo isso, Deus olhando tudo. E nós não temos nenhuma das virtudes ou qualidades que tinha o adversário das nossas almas. Somos feitos de pó e cinza. Glória a Deus. Nós não temos nada, irmão. Se Deus fechar o nosso nariz, 3, vai, alguns aguentam 5 minutos, 10 minutos, vai, não sobra um aqui. O inimigo sabe dessa nossa fragilidade, mas mesmo assim, ele nos inveja, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Glória a Deus. O inimigo astuto do jeito que ele é, ele sempre procura uma forma de ofender a nossa natureza humana. E conosco não é a primeira vez, sabemos bem, glória ao Senhor, que ele fez isso com o nosso mestre. Em momento algum na aflição da cruz, aleluia, o inimigo, ele ofendeu ou duvidou a divindade de Jesus Cristo. Mas quando ele tentou atingir o Senhor, foi na sua carne. Aleluia. Foi com coisas, aleluia, que nós entendemos que é um desprezo humano, palavras tortas, escárnio, heresias, feridas, prisões, machucaduras. Glória ao Senhor, aleluia. Porque o inimigo sabia que se havia alguma fragilidade na pessoa de Jesus Cristo, não seria na sua divindade, mas sim naquilo que ele estava preso, chamado corpo. Glória ao Senhor. Vale lembrarmos aqui que Jesus é Deus feito carne. Deus desceu do céu no ventre de uma mulher e habitou entre os homens. Glória ao Senhor. Aleluia. O inimigo, sendo testemunha de tudo isso, nem ele mesmo sabia quem era o Cristo. Aleluia.
Quando deu mais ou menos 2 anos que os magos não voltaram com a notícia de quem era o rei, para que o Herodes fosse adorar, glória ao Senhor, ele também, aquilo que tomava Herodes, não era coisa natural. Acabamos de dizer, ouvir aqui da palavra, aleluia, que tudo que se manifesta, aleluia, na terra, aos nossos olhos, é simplesmente sombra daquilo que é espiritual, aleluia. E quem tomaria o coração de um homem para dizer, olha, vamos calcular, tem mais ou menos 2 anos que eles foram e não voltaram, então vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo, e aí nós acaba com essa história de outro rei aqui, glória ao nome santo do Senhor. Que homem em sã consciência tomaria uma decisão dessa? Aleluia, santo, eu já estava dominado por uma legião de demônio, glória ao nome do Senhor, mas para nossa sorte, Deus nunca perdeu e nunca vai perder, aleluia, porque se naquela ocasião o inimigo soubesse onde o Filho de Deus estava, ele não teria matado toda a descendência daquele povo, mas teria ido lá atrás dele, mas ele também não sabia, aleluia, porque Deus estava escondendo o seu Filho, deixando para nós aqui uma sã consciência, que apesar da esperteza do nosso adversário, ele não sabe de tudo, ele não conhece tudo. Dá glória a Deus na comunhão, porque Deus está escondendo essa igreja debaixo das asas do Onipotente agora, aleluia, santo é o nome do Senhor, Deus sabendo de tudo, Deus conhecendo tudo, e Deus sabendo que a matéria humana jamais teria força para vencer o mal. Deus pegou dele, simplificando para nós não ir longe, Deus pegou um pedacinho dele, glória a Deus, e colocou sobre os homens, glória a Deus, sobre as mulheres, algo que nós chamamos de Espírito Santo, e eu digo que é o Espírito de Deus, e cada lugar fala de um jeito. Deus pegou um pouquinho dele, aleluia, santo é o Senhor. Entrou em Jerusalém, foi Jerusalém onde a casa se moveu e o povo buscando, e os homens simples viram como língua que de fogo sendo repartida, repousando sobre eles, e começaram a falar em outras línguas das grandezas do céu. E os judeus de outras nações passando e vendo aqueles homens simples falando em outros idiomas, glória ao Senhor, se espantaram dizendo, mas não são judeus estes homens a essa hora? E alguns dizendo que eles estavam bêbados, aleluia, mas outros diziam, essa hora do dia ninguém pode estar bêbado, aleluia, eles falando da grandeza do alto, e o Espírito Santo de Deus se manifestando entre os homens, e a partir daquele momento houve uma grande transformação, a casa se moveu, está escrito, ela tremeu, glória ao Senhor, e todos levantaram dali transformados, glória, aleluia, Pedro que não era ninguém, aleluia, já anunciando, e Deus já convertendo, e onde ele passava já tinha milagre, onde ele entrava, o Senhor entrava com ele, aleluia, quando o povo sabia onde Pedro vai passar, ela deitava os enfermos no chão, segura na comunhão, e onde Pedro passava, e a sombra de Pedro encostava, a enfermidade era liberta, aleluia, porque aquele dia se revelava o poder da transformação causada pela virtude do Espírito Santo, aleluia. Imagina a confusão no inferno de saber, aleluia, nós vimos um punhado de pescador dentro de uma casa, tudo com medo e assustado, porque viram seu mestre crucificado, aleluia, depois do 3º dia ele ressuscitou, até que eles ficaram felizinhos da vida, mas depois de 40 dias ele subiu no céu e largou eles aí, mas entraram dentro de uma casa como homens simples, aleluia, sem nada e vazio, mas saíram de lá transformados, aleluia, as forças das trevas já não podiam olhar em Pedro, nem nos seus companheiros, que numa só ordem as legiões tinham que cair, numa só ordem a morte tinha que ir embora, a transformação alcançou um simples homem na terra pelo poder do Espírito Santo, e anuncia o Senhor, a transformação pela virtude do Espírito vai alcançar todo aquele que toca na hora do mestre, hoje. Aleluia, Santo Deus. Glória a Deus, aleluia, Santo Tu és, ó Deus, glória a Deus, aleluia, Santo Tu és, Senhor amado. Irmão, glória ao Senhor. Santo Tu és, ó Deus. Então o inimigo ele foi testemunha também, assim como ele foi testemunha da queda do homem. Ele teve que ser testemunha.
que Deus levantou o homem pela virtude do Espírito Santo. Aleluia, santo tu és. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Mas, irmão, o que é o Espírito Glória a Santo? Deus, aleluia, santo tu és. É até difícil de explicar. Glória a Deus, santo tu és, Senhor. Poderia eu aqui com palavras humanas explicar aquilo que excede o entendimento humano? Santo tu és, Senhor. Santo. Poderia alguém subir aqui com palavras humanas e expressar as excelências do alto do céu? Santo tu és, Senhor. Sendo que um que subiu ao terceiro céu escreveu: vi coisas que não é lícito falar ao homem. Glória a Deus. Como poderia eu, um simples comedor de arroz e feijão, levantar diante dessa multidão e querer explanar exatamente, com exatidão, com precisão, com qualidade, com força e com virtude, o que é o Espírito Santo de Deus? Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo Aí nós tu és, ó Deus. não vamos, mas nós passamos nas portas de alguns lugares, tem slide na parede, com texto, com explicação, com teorias, Glória a Deus, aleluia. com estudos, com filosofias, com metodologias de ensino, com arqueologia. Aleluia! Não, Deus é assim, é assado, é cozido. O Espírito Santo é dessa medida, dessa forma. Aleluia! E alguns tentam explicar num slide, num letras humanas, o que é a pureza da excelência da graça. Glória a Deus! Mas Deus trouxe nós aqui dentro hoje para ver essa página em branco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo tu és. As grandezas do Espírito Santo e a excelência das suas virtudes não se vive com teologias, Glória a Deus. não se sente com estudos científicos, não se, aleluia, não se demonstra com palavras de sabedoria humana. Aleluia, as grandezas e excelência do Espírito Santo não se sente com carnalidade, com corrupção humana, com palavras errôneas, com sentimentos perversos, com pensamentos que maquinam o mal, com frieza, com falta de amor. As grandezas do Espírito Santo não se sente, aleluia, com a força da razão. E é por isso que Deus trouxe nós aqui hoje, para dar uma olhada nessa página em branco, para te fazer e me fazer uma proposta aqui dentro hoje. Você tem coragem, tem que ter coragem, tem que ter determinação e fé. Você tem coragem de pegar o teu eu, a tua consciência, o teu entendimento e jogar por terra agora. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és. Tem que ter coragem para pegar toda a minha tua razão e fazer como Paulo disse: todo o meu conhecimento é esterco diante da tua grandeza. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Tem coragem de se esvaziar hoje. Aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Vai se esvaziando aí na comunhão. Vai dando glória a Deus aí, irmão Jair. Vai se esvaziando. Vai se esvaziando aí. Vai tirando daqui de dentro, da tua mente também. O que não serve, o que não edifica. Aleluia, seja humilde agora. Se entrega nos pés do mestre. Vai se limpando aí no glória. No aleluia, na comunhão. Aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus. O segredo hoje aqui é quem é o menor. Quem consegue descer mais aí? Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem consegue descer mais um pouco aí? Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Isso, vai descendo, vai descendo, vai descendo que o forte já está aqui. Glória a Deus, aleluia, santo tu és. Glória a Deus. Consegue descer mais um pouco? Glória a Deus, aleluia, santo tu és. A página branca está passando aqui agora. Glória a Deus, aleluia, Está santo passando desse lado também. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, bendito tu és, Senhor. Glória a As
grandezas do Espírito Santo, me faltariam palavras para expressá-las aqui. Então, antes que se tenha algum slide, alguma apresentação, algum livro de teologia para apoiar a nossa pregação, que não é minha, que eu estou assustado com a revelação da palavra. Antes dos estudos científicos, e nós não somos contra a ciência, mas para aplicar, para entender e sentir o Espírito Santo não é com ciência. Antes de tudo isso, glória a Deus, muitos falam no Espírito Santo. Não sei o que, o Espírito Santo para lá, não sei o que, o Espírito Santo para lá. Muitos amam Deus, mas não conhecem o nosso Deus. Falar é fácil. Na teoria tudo funciona. E na prática? Como que se entende a virtude do Espírito Santo? Não é falando nem discursando, é sentindo na prática. Estamos na comunhão? Aleluia. A página branca, o Senhor já te limpou aí? Eu também estou buscando essa limpeza, o Senhor já te limpou? Você está na comunhão? Aleluia, para o nosso entendimento virar esterco aqui diante do Senhor. Aleluia. E numa página branca sem explicação nenhuma. Mas o irmão estuda, o que eu estudaria numa página branca? Olha aqui, o que está escrito aqui? Não tem nada. Mas a revelação do Espírito Santo nós vemos na prática, no sentimento, quando algo visita a nossa alma. Então, se eu tentar explicar, eu não vou conseguir. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Criador dos céus e da terra, dono de toda a ciência, entendida e oculta aos homens, que permitiu essa página branca estar aqui dentro, onde dividiu o Velho Testamento e o Novo, deixando uma grande lição para nós, que a lei serviu como um rascunho para a graça, e a lei se cumpriu até Jesus Cristo. E dele adiante, o Espírito Santo da graça nos alcançou, para nos transformar, para nos edificar, para arrancar a força do mal do nosso caminho e para encher nosso ser de glória e virtude. No nome de Jesus Cristo Nazareno, a excelência da graça manifesta numa página branca. Toma conta do teu ser agora. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia. É uma página branca, mas a excelência do meu Espírito vai te tomar nesse banco. Se acredita, dá mais um glória na comunhão. A virtude do Espírito Santo não se ensina nem com papel, nem com caneta. É dando glória, é falando em língua, é profetizando. Receba agora a virtude do Espírito Santo. Eu não vou pregar mais. Deixe que o Espírito Santo fale por si. Essa é a palavra! Deus seja louvado! Que vontade de ser 8:30 ainda. Santo é o Senhor. A palavra é um pergaminho que vai sendo desenrolado mediante a comunhão da igreja. Vocês acreditam? Glória ao nome santo do Senhor. Unido nesta santa comunhão, vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória, glória a Deus que habita entre os querubins. Aleluia, glória, glória, glória. Não cessamos de render glória. Os anjos